Fala, gurizada, beleza? Hoje vamos resolver um exercício que está resolvido no nosso livro Mecânica de Fluidos, do professor Franco Brunetti, e ele está na página 186 do capítulo 7. O exercício diz o seguinte: no trecho de 1 a 5 de uma instalação, existem uma válvula de gaveta, uma válvula tipo globo, um cotovelo. E aí está as localizações na figura. Sendo a tubulação de aço, diâmetro de 2 polegadas, que correspondem a 5 centímetros, isso é determinação do problema. Determinar a perda de carga entre os pontos 1 e 5, sabendo que a vazão é de 2 litros e que o comprimento da tubulação entre 1 e 5, aí ele coloca 30 centímetros, mas preste atenção, na resolução, isso aqui na verdade é 30 metros, ok? Então nós vamos resolver com 30 metros. E deu a viscosidade da água. Vamos para o quadro resolver a questão. Para resolver o exercício, nós necessitamos buscar tabelas, ok? Que vocês vão encontrar nas nossas videoaulas, mas também nos livros aí clássicos de mecânica de fluidos e hidráulica. Por que disso? Porque para poder analisar a figura e todo o nosso problema, devemos considerar que as tubulações têm 2 polegadas, então as nossas conexões terão 2 polegadas, e o enunciado diz que é aço, então nós temos que buscar essa espessura rugosa do aço. Então, a gente encontra de uma tabela, né, essa espessura, e para esse diâmetro, os comprimentos equivalentes da válvula gaveta, da válvula globo e do nosso cotovelo, fica dado então por esses valores. Lembrando a você, caso não tenha assistido a videoaula, assista para ficar mais clara a resolução do problema. O comprimento equivalente nós estamos trocando uma válvula gaveta por um tubo reto, mas a gente troca ele teoricamente. Então, a perda de carga que uma válvula gaveta oferece é a mesma perda que um tubo de 0,335 metros. A perda de carga que uma válvula globo oferece é a mesma perda de um tubo de 17,61 metros, né? Então, esta é a proposta da gente utilizar os comprimentos equivalentes. Lembrando que para calcular a perda de carga, nós dependemos do fator de atrito. Este fator de atrito, ele depende do estudo da vazão e, consequentemente, de Reynolds. Então, a gente tem que começar a pensar na perda primeiro encontrando a velocidade, a qual nós tiramos velocidade vezes área usando a vazão. Com isso, a nossa vazão, matematicamente, já que o tubo é circular, fica 4 vezes a vazão, πd quadrado, né? Aqui fica πd quadrado sobre 4, 4 passa multiplicando, πd quadrado dividindo. Substituindo valores, ficamos com 4 vezes a vazão de 2, litros é 10 a menos 3, π, o diâmetro ele é de 5 centímetros, que é 10 a menos 2, ao quadrado. E fazendo esse cálculo de cabeça, a gente encontra um valor de 1,02 metros por segundo. Então, essa será a velocidade de escoamento do fluido ao longo de todo o trecho considerado em nosso problema. Bem, encontrada a velocidade, agora nós vamos trabalhar com o número de Reynolds. Note que o Reynolds ele nos deu a viscosidade cinemática, então ele passa a ser velocidade vezes diâmetro hidráulico sobre a viscosidade cinemática. Bem, o Reynolds fica assim então. A nossa velocidade de 1,02, o diâmetro hidráulico de 5, 10 a menos 2 para ficar metros, né, já que a velocidade é metros por segundo. Vamos dividir isso por 10 a menos 6, que ao subir dá 10 a quarta. 5 vezes 1,02 dá 5,1. Então aqui 5,1, 10 a
quarta, ou 51 mil, né? Vamos colocar aqui 5,1, 10 a quarta. Por quê? Note que este valor fica dentro do limite que nós estabelecemos por ordem de grandeza, né? Ele é de 10 à terceira, Reynolds 10 à oitava. Tem os números aqui associados ao 10 à terceira, mas é importante notar que a gente está falando de um escoamento turbulento. Independente da região que a gente vai estar olhando, nós temos uma equação pronta para resolvermos o fator de atrito nesta região. Vou apagar aqui e coloco ela para a gente poder resolver. Essa, então, é a expressão que nós utilizaremos em nosso curso sempre que tivermos naquele limite do turbulento. Lembrando que se passar de 10 à oitava, a gente parte ou para a equação de Sweeman-Jeans, acho que é assim que pronuncia, ou direto para o diagrama de Moody-House, ok? Mas, de maneira geral, a gente está estabelecendo, né, uns limites de Reynolds bem tranquilos aí para o nosso trabalho. Bem, mas vamos calcular aqui, então, o fator de atrito. Este sendo, vamos lá, o log do nosso epsilon, que é 0,045, como é milímetro, eu ponho 10 a menos 3, sobre 3,71, o diâmetro hidráulico 5,10 a menos 2, somado com 5,74, sobre o nosso Reynolds de 51 mil, elevado a 0,9, fechou, quadrado, e aqui em cima o 0,25. Este é mais um daqueles que fazemos de cabeça o cálculo. O fator de atrito, ele vai dar aproximadamente 0,0238. Para a gente usar 3 casas, que geralmente assim, é o mais utilizado pelos livros. 4 casas dá uma precisão um pouco mais legal. Mas só para a gente poder chegar próximo da resposta do autor, vamos arredondar então o fator de atrito para 0,024. E lembra você que está aí nos acompanhando, eu não estou resolvendo como o nosso autor, né, o nosso Brunetti. Eu estou utilizando essa expressão. O Brunetti ele já parte diretamente pela interpretação do Moody-House, relacionando, né, a rugosidade relativa com Reynolds, buscando isso dentro do diagrama. Eu já estou jogando na expressão direta. Então os valores acabam ficando bem aproximadamente, tá? Bem próximo, né, o valor. Bem, agora que a gente está munido do fator de atrito, temos todos os comprimentos da tubulação, diâmetros e a velocidade, a gente consegue descobrir a perda de carga no trecho considerado. Vamos lá. A expressão fica o seguinte, ó. Perda de carga de 1 a 5, como a gente sabe, é o somatório das distribuídas com o somatório das localizadas, que ao final de nossa última videoaula eu pedi que adotassem ela neste formato, já que trabalharíamos com peças e conexões de mesmo material utilizado nos nossos tubos retos. Então seria um fator de atrito comum que multiplicaria o comprimento total da tubulação com o comprimento equivalente pelo diâmetro hidráulico e aí multiplicar isso pela carga cinética. Essa como uma expressão final. Munido dos valores fica desta forma, ó, vou fazer bem detalhado aqui. A perda de carga então do trecho de 1 a 5 é o fator de atrito que a gente acabou de calcular de 0,024, o comprimento da tubulação, que é para adotar 30 metros devido à resposta, mais vou somar a válvula gaveta com a válvula globo com um cotovelo que nós temos no problema. Então esta parcela L mais L equivalente é pegar o comprimento reto total e somar com as peças e conexões. Vamos dividir isso pelo diâmetro hidráulico de 5,10 a menos 2. Se você se perguntou por que o diâmetro hidráulico é o diâmetro da tubulação, volto a lhe responder, isso é devido ao conduto ser forçado, tá? Uma de nossas videoaulas, né, a primeira dessa introdução de hidráulica, eu explico detalhadamente este quesito.
Bem, a velocidade 1,02 ao quadrado sobre 20. E aí é só pôr a calculadora para trabalhar, mas aqui fazemos de cabeça. A perda de carga de 1 a 5 vai dar aproximadamente aí 1,27 metros. Do exercício do livro, salvo engano, dá 1,28. Tudo é questão de aproximação de determinados valores. Como o livro utilizou o diagrama de Moodhouse, muito provavelmente esse valor deve ter sido um pouquinho maior, mas diferença muito pouca, né, dentro de nossas precisões. De 1,28 para 1,27, a diferença é bem pequena. Mas está aí, é desta forma então que nós utilizamos a expressão geral, desta vez calculando o fator de atrito. Espero que tenham entendido e gostado. E se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação para saber sempre que novos exercícios ou novas aulas teóricas forem lançadas. Se você já está inscrito em nosso canal, curtam nossos vídeos, deixe o seu comentário. Até se você ainda não se inscreveu, ajude a gente, dê esta força para que o YouTube reconheça e jogue nossas aulas aí para mais pessoas. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo exercício. Um forte abraço e um beijo no cérebro.